Oi meninas, na Casa Rosa, tudo bem? Muito prazer estar aqui falando para vocês. Meu nome é Juliana Bernal, eu sou psicóloga e eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Então eu fui convidada para falar com vocês hoje algum tema que fosse interessante e que agregasse, né, trouxesse alguma coisa boa para a vida de vocês. E eu sou muito comprometida com isso. Então, eu gostaria que vocês realmente aproveitassem e participassem mesmo desse workshop, dessa aula que eu vou dar para vocês, porque realmente é para trazer mudança. O meu chamado é para mudança, né? E às vezes eu faço perguntas, eu trago reflexões que são difíceis, que são dolorosas às vezes, sim, mas é para um bem maior, é para o seu bem, é para o seu bem-estar, é para você evoluir, ou seja, melhorar como pessoa, melhorar sua vida, ser uma pessoa melhor para você mesma e para as pessoas com quem você convive. Isso é muito importante. E eu tenho certeza que o pessoal aí tem ensinado muitas coisas nesse sentido, né? Do amor, né? Do amor de Deus, do amor de Jesus. E na Bíblia fala que de todos os mandamentos, né, de Deus, os mais importantes são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí eu trago a primeira reflexão de hoje, né? Como você não vai amar aos próximos como a você mesmo se você não amar a você mesmo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é aprender a se amar, né? E o que eu quero trazer hoje para vocês é justamente autoestima, amor próprio. Autoestima é justamente se gostar, né? Auto é de você mesmo e estima é o quanto você gosta, né? Então é gostar. Então autoestima significa gostar de você mesmo, amar a si mesmo. E eu falo muito disso, né, com muitas mulheres, e para mim autoestima é muito mais que aparência, né? Eu gravei um vídeo ensinando a fazer essa maquiagem que estou agora e eles vão passar aí pra vocês com produtos baratinhos e sem usar pincéis. Então, com certeza vai ser muito legal, né? Porque é uma maneira de autocuidado. Autocuidado é muito importante, né? Cuidar de si mesmo. Então, cuidar da sua aparência, cuidar do cabelo, né? Usar uma roupa mais arrumadinha na medida do possível. É muito importante, né? Não só para as pessoas notarem você, né? Mas para você ser respeitada, né? As mulheres sofrem muito hoje em dia, já sofreram muito mais, né? Mas ainda sofrem muito hoje em dia na questão do respeito, né? Então, para a gente poder ser respeitada, a gente tem que estar ali, no mínimo, apresentável, né? Não é sempre que dá, né? Não é sempre que a gente está disposto, mas a gente precisa se esforçar para isso, né? Mas eu quero trazer a autoestima para vocês aqui com um assunto que é muito mais do que a aparência. Então, vocês receberam aí um caderninho, né, um kitzinho que eu montei para vocês, porque eu quero muito que vocês participem de verdade. Então aí tem um caderninho, lápis, borracha, apontador, né, para vocês anotarem o que eu vou falar para vocês. Então, se vocês quiserem ir anotando enquanto vocês forem ouvindo, pode ir anotando, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção. Então, a gente pode combinar assim, anote o que é para você fazer e depois, lá no seu cantinho, lá na sua privacidade, né? Onde, sem as pessoas em volta, você vai refletir para poder responder as perguntas, certo? Então, eu preparei com muito amor, né? Com a ajuda da minha irmã Regiane, esse kitzinho, para vocês realmente poderem participar. Então, o caderninho é para vocês anotarem, é de vocês. O lápis, porque o lápis é de grafite, é uma coisa natural, né? Então, eu gosto mais de lápis do que de caneta. Até porque você pode pagar, se você errar, apaga, escreve, enfim.
Então, peguem seus caderninhos e vamos começar. Então, né, como que a autoestima se forma na gente? Ela começa a se formar lá na infância. Então, quando a gente é criança e vai crescendo, a gente recebe muitas informações de outras pessoas sobre nós mesmos. Então, a gente vai aprendendo quem somos nós, vamos se formando, vai se formando o caráter, vai se formando a personalidade e também a autoestima é construída lá no comecinho da infância. Então, quando a criança ela recebe elogios, né, isso serve para quem tem filhos, também está me ouvindo agora. Quando a criança recebe um elogio, ela associa isso como uma segurança e ela se torna mais confiante. Então, quando ela cresce ouvindo elogios, mas elogios verdadeiros, não mentiras para agradar e para enganar a criança, mas um elogio sincero, de quando ela faz alguma coisa boa, fala muito bem, você acertou, muito bem, você conseguiu. Então, elogios sinceros, né, para que a criança se sinta reconhecida. Então, você é muito inteligente, você é muito bom em montar brinquedos, você é muito bom nas tarefas da escola, você é muito boa em dançar, você é muito boa em cantar, você é muito boa em estudar, enfim, né? Elogios sinceros mesmo, para que a criança cresça com segurança e confiança em si mesma. Né? Quando o contrário acontece, quando a criança cresce com críticas, ela se torna, né, uma pessoa insegura nas relações, no trabalho, na vida. Então, né, quando a gente fala, você é muito burra, você não consegue fazer isso, você não consegue fazer nada, você não faz nada sem ajuda, você não faz nada sem mim, né? Mãe é muito fácil falar isso quando tá nervoso, né? Nervosa. Então, né, aprende, você tem que aprender. Você não aprende nada, você é muito preguiçoso, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Quando a criança cresce assim, ela vai se tornando um adulto sem confiança em si mesmo, né? Porque aquilo vai sendo implantado na mente dela. E isso acontece quando a gente é adulto também, né? Quando a gente ouve muito isso, quando a gente diz muito isso para si mesmo, a gente vai acreditando. Então, o que vai acontecer, né? A pessoa vai construindo uma autoestima baixa, né? Ela vai criar uma insatisfação com a imagem, né? Um sentimento de culpa, de inferioridade. Ela vai acreditando que ela é inferior, que ela não é boa o suficiente e que a culpa é dela, por conta de tudo isso, né? Então, a nossa história de vida, né, muda, influencia na percepção que a gente tem da gente mesmo, na construção da autoestima. Eu tô aqui com um calhamaço de folhas, tá, gente, que eu vou passando aqui porque é o meu roteiro e eu falo muito disso, então eu tenho muita coisa. Então, não estranhe se eu olhar um pouco aqui pra baixo, né, porque eu tô vendo aqui o roteiro pra seguir direitinho. Então, quando a gente cresce, né, o que a gente começa a ouvir? Você precisa emagrecer. Você tem que vestir tal roupa, que tal roupa tá na moda. Você tem que trabalhar em tal local. Você precisa se manter na relação, né? Você não pode se separar, você não pode largar dele. Mesmo que essa relação estiver sendo tóxica. E você vai vivendo uma vida que não é sua, né? Você vai sendo uma pessoa que não é você. E isso vai virando um ciclo vicioso de autodepreciação. O que é? Você mesmo se diminuir, você mesmo se inferiorizar. E aí você cai na armadilha da autossabotagem. O que é uma autossabotagem? Sabotagem é quando alguém faz alguma coisa ali pro seu plano dar errado, ou alguma coisa que você quer dar errado. E a autossabotagem é quando você mesmo faz uma coisa
para que o que você quer não dê certo. A gente faz isso e muito, sem perceber, claro, mas a gente faz, né? Então a gente tem muito essa tendência de se auto-sabotar. De repente também, não é, a gente quer emagrecer por questão de saúde ou porque você vai se sentir melhor, não porque os outros estão falando, né? Mas você não deixa de comer nada, né? E come o quanto quiser para satisfazer ali um vazio que existe dentro de você. Eu não tô falando do estômago, não, tô falando da alma mesmo. A gente come muito, a gente bebe muito, a gente faz coisas em excesso para satisfazer um vazio que existe na alma. A gente está sempre em busca de algo que preencha esse vazio, né? Então, a gente tem que entender que muitas dessas coisas é a gente que tem que fazer por a gente mesmo. A gente não pode ficar esperando que os outros façam. Então, se você realmente quer emagrecer, porque você quer emagrecer, você precisa se esforçar para não comer tudo que vê pela frente, né? Regular a sua alimentação, não comer muito doce, não comer muita gordura, fazer exercícios, caminhar, correr, né? Porque para isso você não precisa de academia, você pode fazer sozinha, sem pagar nada para ninguém, não é verdade? Correr e andar. Por que não faz? Né? Não é porque não consegue, né? A não ser que você tenha um problema de saúde que te impeça de fazer exercícios, é uma coisa. Mas a sua alimentação, quanto mais equilibrada ela for, quanto menos açúcar e gordura você consumir, e produtos industrializados que contêm muita química, mais saudável você vai ser. Então não tem desculpa, né? Sempre que você puder, coma legumes, coma frutas. É mais barato do que carne, né? Você pode comer, no caso da proteína, ovo, pode comer frango, que é mais barato e é saudável, né? Em vez de comer um pão, comer um lanche. Então, isso é uma mentalidade que você cria. Então, se o seu intuito é emagrecer, você precisa fazer as coisas para que isso dê certo, né? Não adianta só querer. Só querer todo mundo quer, né? Eu também queria ter muito dinheiro para poder viajar, né? Para poder ter uma casa bem bonita, né? Para poder fazer as coisas que eu gosto e não ter que trabalhar tanto para isso. Mas não dá, né? Não é assim, só querer. Então, o que eu tô fazendo? Tô trabalhando para conseguir o melhor que eu puder. E assim é com tudo na nossa vida, né? E aí, né, a gente tem, quando a gente ouve a palavra autoestima, a gente aprendeu, né, ao longo da nossa vida a associar certas coisas. Então, a falar de aparência, que tem a ver? Tem. Mas não é só isso, né? Ou então a gente associa uma pessoa que tem uma autoestima elevada a uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, né, snob, né? E a autoestima não tem a ver com isso, né? A autoestima também não tem a ver com uma posição financeira, uma posição social. A autoestima não é para quem tem dinheiro, para quem mostra que tem dinheiro, para quem quer ali, né, ostentar, como muitos dizem, né? Também não tem a ver com o gênero. Então não é para mulher, homem ou outro gênero. Para pessoas. Também não tem a ver com tipo físico. Então, não tem a ver com você ser magra, ou você ter curvas, ou você ter seios grandes, ou bumbum grande, cintura fina, né? Porque o padrão que eles inventam cada dia muda, né? Então você via antigamente modelos super magras, né? Igual uma boneca Barbie,
desfilando, tirando foto com as roupas. Hoje em dia você vê mulheres com seios grandes, bunda grande e cinturinha bem fina, né? Como um símbolo de um corpo bonito e atraente, né? Mas esse padrão, se vocês repararem, o que é padrão? Padrão é uma coisa que é sempre assim, né? Então, por exemplo, esse kit que vocês receberam, ele é padrão. É igual para todo mundo recebeu a mesma coisa, então ele é padrão. Mas de aparência, principalmente no Brasil, não existe esse padrão. Quantas mulheres vocês veem na rua e nas pessoas que você convive no trabalho, na igreja, onde vocês vão, que são como essas mulheres que eu falei agora, essas que você vê na televisão, que vocês veem nas revistas, quantas são assim? Quase nenhuma, né? A maioria das mulheres tem ali tá um pouquinho acima do peso, tem mulheres magras, mas que não são exuberantes, né? Tem mulher que tem pouco seio, bastante bumbum, bastante seio, pouco bumbum, pouco peito, pouco bumbum, muito peito, muito bumbum. Enfim, existe muita diferença, né? Tem mulher branca, igual um papel de tão branca, tem uma mais morena, tem as negras, tem umas de pele bem escura, né? Cada um tem a sua beleza, né? O cabelo a gente muda, né? Tanto, né? Então, eu mesmo já tive cabelinho, já raspei a minha cabeça, né? E hoje eu tô com o cabelo curto. Então, a autoestima não tem a ver com o exterior em si. O exterior mostra o quê? O seu autocuidado, o quanto você cuida de você mesmo, né? Mas a autoestima, ela tá dentro de você. É como você lida com as suas características. E aí nós vamos começar a falar do ciclo de desenvolvimento dessa autoestima. E ela vai passar por 4 fases, ou 4 pilares, que é a observação, a aceitação, a libertação e a transformação, que é isso que eu vou falar com vocês agora. Então, peguem os seus caderninhos que nós vamos começar, né? E outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente: cuidar da sua autoestima, levantar a sua autoestima, amar a você mesma, é responsabilidade sua. Não tem ninguém que possa fazer isso pra você. Então, é você que tem que fazer. E isso, como tudo que a gente tem que aprender na vida, né? Tudo que a gente não sabe, mas quer aprender, a gente precisa treinar, a gente precisa praticar, a gente precisa se esforçar para que as coisas aconteçam, né? Não é simplesmente mágica. Dormi triste comigo mesmo, acordei, me olhei no espelho e me achei linda. Estou muito bem comigo mesma, me aceito. Não é assim. Não é assim que funciona, né? Então, é um exercício diário. O autoconhecimento, que eu falo muito, né, que é você se conhecer, mas você se conhecer, saber quem você é. Quem é você? Eu sempre faço essa pergunta, mas não é quem é você, tipo, né, vocês me perguntam, quem é você? Eu falo, sou Juliana Bernal, sou formada em psicologia, trabalho com desenvolvimento de pessoas, tenho uma página na internet, faço vídeos motivacionais. Não é isso. Não é isso que eu quero saber, né? Porque isso a gente já sabe de quem a gente conhece. Mas tem muita gente que não se conhece, né? Então a gente tem que entrar num processo de se conhecer, de saber quem somos na essência, no nosso coração, né? E tudo isso é responsabilidade nossa. E às vezes não vai ser fácil, não vai ser gostosinho. É legal, é gostoso você se descobrindo, você vendo quem você é, você começar a se amar, mas até chegar aí, dói um pouco. Dói algumas verdades que a gente tem que enxergar e tem que engolir.
Então eu gostaria de pedir a disposição de vocês. Vocês precisam estar dispostas a mudar. Tudo que você quiser mudar em você mesmo, tudo que você quiser mudar na sua vida, vai ser feito através das suas escolhas. As escolhas que a gente faz são da nossa responsabilidade. A gente tem que assumir a responsabilidade pelas escolhas e decisões que a gente toma na vida. E isso se chama autorresponsabilidade. Então, eu sou responsável pelas escolhas e decisões, e onde eu estou hoje, o que eu faço hoje e o que acontece, o lugar onde eu estou hoje, eu estou por causa das minhas escolhas. E assim é com todo mundo. Então você dirige o seu carro da vida. Você é que está dirigindo, você que está guiando o carro da vida. E você decide se você quiser pelo um caminho bom ou um caminho que é ruim, né? Um caminho cheio de pedras, de buraco, com risco de acidentes, né? Um caminho que te coloca em risco, né? Ou um caminho ali, né, com asfalto, né, com sinalização, respeitando o limite de velocidade, né? Isso é uma escolha, né? E é uma metáfora que eu coloquei agora para te falar de como nós guiamos a nossa vida. Então vamos começar, né? Talvez essa seja a parte mais chata, né? Mas se você estiver disposta, você pode fazer com que seja boa essa oportunidade. Então a gente tem que aproveitar, inclusive, as oportunidades que aparecem na nossa vida, né? Faz parte das escolhas. Então você me diz agora, né? O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma sugestão do que vocês podem fazer para melhorar. Você decide se você quer seguir ou não. Eu tô te convidando. Então vamos começar lá com a observação. Então todas nós queremos nos sentir aceitas, queremos nos sentir integradas, né? Amadas, reconhecidas. Isso é uma necessidade geral do ser humano. Então, existem já pesquisas científicas que comprovam que uma das maiores necessidades do ser humano é ser amado. E como a Bíblia diz, né, para a gente poder amar ao próximo, a gente tem que se amar. Para a gente poder amar ao próximo, como a gente se ama. Então, você vai ter que fazer algumas perguntas para si mesmo. E aí, você vai anotar nesse caderninho. Então, você vai começar, né? Quando você espera que as pessoas te valorizem? Que situação você espera que alguém te reconheça e te valorize? Você vai colocar lá. É quando alguém demonstra afeto por você, né? Ou alguém te diz, você é muito boa em tal coisa. Ou quando alguém te presenteia, né, em agradecimento por algo que você fez, ou por mérito, né? Você mereceu, então você ganhou este prêmio. Ou quando alguém cuida de você. Quais são as situações que você realmente sente que você foi valorizada? Você vai escrever aí no seu caderninho. Então, como a gente combinou no começo, eu não preciso escrever tudo agora. Porque vocês vão escrever, eu quero que vocês escrevam todas as situações. Então, anota aí que você precisa escrever quais são as situações que você se sente valorizada. Mas não precisa escrever as situações agora. Escreve depois com calma, ali sozinha, sabe? Você pode até pedir ajuda em alguns momentos. Mas isso é uma conversa de você com você mesmo, tá? Então, o que faz você se sentir
valorizada de verdade. Quando a gente coloca o foco naquilo que a gente não tem, a gente acaba não aproveitando aquilo que a gente tem, sabe? Quando a gente só consegue ver defeitos, quando a gente só consegue ver aquilo que tá ruim na nossa vida, a gente perde a oportunidade de aproveitar aquilo que tá bom, né? Por exemplo, hoje vocês estão tendo um workshop, né? Tendo vários assuntos interessantes, né? Com pessoas que querem realmente ajudar a melhorar a vida de vocês. Aí na Casa Rosa você tem pessoas que dão apoio, que falam do amor de Deus, né? Vocês têm situações para agradecer, mas às vezes a gente está tão focado naquilo que tá ruim na nossa vida, naquilo que falta, a gente esquece de dar valor às coisas que a gente tem, né? Não só coisas materiais, né? Coisas palpáveis, mas coisas, né? Como amigos, como pessoas que apoiam, né? Família, enfim. E aí você vai responder aí no seu caderninho: o que te faz feliz? O que faz você sentir assim, nossa, tô muito feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso. O que faz você feliz? O que faz você sorrir de alegria? Responde aí no seu caderno depois. E aí eu quero que vocês façam uma lista das suas características. Então vocês vão colocar tudo. Quero que vocês coloquem tudo. Tudo que descreva você. Faz de conta que você não é você, que você é outra pessoa. De repente faça um exercício. Coloque um espelho na sua frente. Finja que você é outra pessoa e você está falando com você. E aí você vai falar: Juliana, você é assim, você é assado, você é assim, você tem isso, você faz isso. Então, eu quero que vocês façam toda uma lista. Não precisa fazer tudo de uma vez. Coloca as coisas que vêm na sua cabeça. Depois deixa lá. Daqui a pouco você lembra de alguma coisa, coloca lá. Depois você senta mais uns 5 minutos, escreve mais algumas coisas. Aí sim, você pode perguntar, né, para as pessoas que convivem com você. Fala pra mim como que eu sou, né? Se você fosse me descrever para alguém que não me conhece, como que você me descreveria? Não a aparência, mas no meu jeito de ser. E aí você vai anotar as coisas que a pessoa disser. E não fique com raiva se essa pessoa falar alguma coisa que você não goste. Mas usa isso ao seu favor. Então anota lá, né? Ah, você é muito chata em algumas coisas. Ah, você não sabe escutar. Ah, você é muito rebelde. Ah, você é preguiçosa. Ah, você não julgue. Não leve pro lado de, tipo, essa pessoa tá querendo me magoar. Não. Leve pro lado da honestidade e usa isso ao seu favor, para você melhorar. A gente tem que aprender a usar a negatividade que vem pra gente como uma ferramenta para ajudar a gente a melhorar. É uma oportunidade de melhorar. Muitas empresas, muitos negócios, pessoas que prestam serviços, elas usam lá um serviço que você faz lá, né? Você faz uma avaliação. Aí você coloca lá, pode ser um elogio, uma reclamação, uma sugestão. E elas usam aquilo para melhorar o serviço delas. Então a gente pode usar isso também ao nosso favor. Então quando alguém chegar e falar, ah, você é assim, você não sei o quê,
criticando a gente para refletir e fala, poxa, será que eu sou assim mesmo? Será? Né? O que eu fiz que deu essa impressão para a pessoa? E a gente também pode aprender com aquilo que nos incomoda nos outros, porque geralmente aquilo que incomoda nos outros, que nos incomoda nos outros, é porque a gente tem esse defeito, mas a gente não quer assumir, a gente não quer aceitar. E é isso que não dá para fazer nesse exercício. Aceite, vai lá, coloca, não importa, não é para você julgar, falar que você não devia ser assim, agora não. É só para você fazer a lista. Então faz a lista. Coloca lá tudo. Crítica, coisas boas, pontos fortes, habilidades, aquilo que você sabe fazer de bacana, de legal, que as pessoas sempre pedem para você fazer aquilo, né? Que as pessoas falam, poxa, você consegue fazer isso e é tão bacana. Ah, faz isso aqui para mim porque você é muito boa nisso. Às vezes as pessoas não falam com essas palavras, mas a gente consegue entender, né? Que a pessoa pediu porque a gente tem algo de especial. Então, lista, características, tudo. E aí você vai pegar essa lista, depois que você preencher ela, colocar tudo que você puder encontrar que tenha a ver com você. Você vai separar disso o que é útil e o que te atrapalha. Aí você vai fazer um julgamento de você mesmo. Mas não fica pensando em você nesse momento. Olhe para essa lista e separe, tipo, isso aqui não é útil para minha vida, isso aqui é útil para minha vida, isso aqui me atrapalha. Isso é útil, isso me atrapalha. E aí você vai separar. E aí, vendo aquilo que te atrapalha, você vai pensar, será que eu tô sendo muito dura comigo mesmo? Você costuma se criticar demais, se xingar? Tipo, quando você erra, faz alguma coisa que não era o que você queria fazer, ou que prejudica alguém, ou que, enfim. Quando você erra, você se xinga e fala, nossa, que burra, anta. Ai, mas é uma ridícula mesmo. Isso falando pra você mesmo. Você faz isso? Porque eu já fiz muito. E eu sei que tem muita gente que faz. E principalmente com a aparência, né? Quando a gente não tá feliz com a nossa aparência, a gente coloca uma roupa e fala, putz, não ficou legal. Ai, tô parecendo um saco de batata. Ai, tô parecendo um colchão amarrado. Ou então você fala, se eu não consigo fazer isso, eu não devo valer nada mesmo. Ou então você desiste de fazer alguma coisa porque você não acredita que você é capaz de fazer. Você deixa de aceitar algum desafio porque você acredita que não vai dar certo. Então, eu quero que você coloque aí nessa lista do que te atrapalha todas essas críticas que você faz a si mesmo. Então, essas coisas que você acredita que você não é capaz, que você se xinga, coloca aí. Põe aí na lista. Isso tudo que eu tô propondo para vocês é necessário, porque primeiro a gente precisa recolher as informações para que os nossos esforços sejam eficazes, sabe? Porque que nem, por exemplo, você vai reformar a casa, por exemplo, ou o cômodo da casa. Então você tá vendo ali, tem coisas que se você gosta, tem coisas que você não gosta, e você vai olhar ali e vai ver, isso eu vou tirar, isso eu vou deixar, isso eu vou arrumar para reaproveitar.
assim que a gente faz? E aí, então por isso, né, é necessário a gente fazer essas listas. E principalmente porque assim, quando eu te pergunto quais são as suas habilidades, quais são as suas características, você vai lembrar de uma, duas, três coisas, vai ficar pensando. Quando você põe no papel, você faz isso, aí depois você para um tempo, faz de novo e vai lá preenchendo, você consegue uma lista bem maior. E aí você vai descobrir as crenças limitantes, ou seja, as crenças, as coisas que você começou a acreditar sobre você mesmo, mas que te atrapalham. Então, as avaliações negativas que você tem de si mesmo vão te dar pistas dessas crenças que te prejudicam. E aí, você vai ter uma lista de coisas que são úteis para você e coisas que são prejudiciais, que te atrapalham. Mesmo que quando você estiver colocando suas qualidades, surjam pensamentos de autocrítica que possa te diminuir, coloca. Né? Então, às vezes você pensa numa qualidade, não, mas acho que eu não sou assim. Não, coloca lá. Então, o que você gosta em você? Você mesmo. O que você acha que é legal em você? Você já tem uma lista, aí você já vai ter uma lista aí de coisas que você escreveu. Então, para de ficar só olhando para os seus defeitos. Todo mundo tem defeitos, ninguém é perfeito. Nós somos imperfeitos, né, por natureza. A gente recebe informações de todos os tipos durante a nossa vida. Isso vai formando, né, as crenças limitantes, vai formando a insegurança, aquele pensamento de não sou boa o suficiente, eu não mereço, eu faço tudo errado. Mas não é sempre assim, você também tem coisas boas. Todos nós temos. Você tem habilidades. Todos nós temos. Então pensa que você vai lembrar das coisas que você tem de bom. Então, avalia, né, de anos pra cá, que desafios você conseguiu superar. Né? Hoje você tá no lugar de superação de desafios. Quanto você já conseguiu avançar até agora? Anota aí no caderno depois. Então, que talentos você tem? Além dos talentos que você sabe, você pode descobrir mais talentos. Para isso, o que você precisa? Ter contato, né, com as coisas. O que você gostaria de aprender? De repente você pode descobrir aí algum outro talento. E aí então pede para alguém que goste de você te descrever. E aí você vai colocar lá, né, as coisas que essa pessoa vai falar. Quais as más qualidades que você não tem? A gente nunca pensa em fazer isso, né? Mas existem qualidades ruins, né, negativas, características negativas que outras pessoas têm e a gente não. Então, quais são essas qualidades? Pensa aí e escreve no caderno depois. Então, lembre-se que você escolhe os pensamentos que você vai investir a sua atenção e o seu tempo. O pensamento, ele é apenas um pensamento e ele tem o peso que você der. Então, se você deixar, né, que os pensamentos pesados, que são difíceis, né, ocuparem a sua mente, você vai acabar gastando tempo e energia em algo que não vale a pena para você. Então agora a gente vai passar para a segunda etapa desse processo de construção, de reconstrução da autoestima.
Então, a segunda etapa é a aceitação. Então, você precisa aceitar o que está lá. Deixar de lutar com aquilo, né? As características que você tem estão lá por algum motivo. E já pode ter sido útil, mesmo que você não goste hoje. Então, aceitar é deixar de lutar com isso. Por que aceitar? Porque é perda de tempo, é gasto de energia que você podia investir em algo útil para você, que você está investindo em algo que você não pode mudar, que você não pode controlar. Então é que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um interruptor. A gente estava falando de casa, então vamos supor que ali na sua casa, né, no seu quarto, sei lá, tem um interruptor velho que você não gosta, você detesta. Aquilo não combina mais, tá amarelado, tá lascado, e você não suporta mais olhar para aquilo. O que você vai fazer em relação ao interruptor? Quando você puder, você vai trocar, né? Simples, põe outro, né? Então, assim que você puder, você vai colocar outro. Mas enquanto você não pode trocar, o que você vai fazer? Vai ficar brigando, reclamando que o interruptor é feio, que ele não combina? Não vai adiantar, né? Então, ficar reclamando toda vez que você olha pro interruptor, né, só vai te dar raiva, vai fazer você quebrar, e aí você não vai ter como acender e apagar a luz. Então, lamentar e se queixar dos problemas e dos defeitos não resolve, né? Às vezes você quer desabafar, mas não vale a pena, né? Não tem pra que ficar investindo energia nisso. Agora, aceitar não é se conformar, né? Por exemplo, o interruptor, a hora que você puder, você vai trocar. Mas enquanto ele tá lá, ele tem a utilidade dele, você não vai ficar reclamando o tempo inteiro. Você não vai fazer disso o centro das suas conversas da sua vida, né? Você vai sentar para conversar com alguém, você vai falar do interruptor, porque o interruptor tá te incomodando, porque você não aguenta mais aquele interruptor, né? Lógico que eu tô fazendo uma comparação boba, mas assim é dos nossos defeitos. A gente faz isso o tempo todo, né? A gente fala que é difícil falar da gente, mas o tempo inteiro a gente faz isso. Alguém vem e fala de algum problema, né? Alguma coisa que não tá satisfeito, alguma coisa que aconteceu, ficou doente. Aí a gente vem falar, então, mas meninas, quando eu tive isso, nossa, foi terrível. Eu passei por isso, passei por aquilo, foi tão difícil. Então parece que a gente tá querendo ganhar em tudo, até nas desgraças, né? Então a gente faz isso o tempo inteiro, a gente tá sempre falando dos defeitos e das nossas características, se comparando, né? E aí você vai pensar e você vai anotar aí no seu caderno depois o que você precisa aceitar em você mesmo. Pode ser uma característica que você preferia não reconhecer. Pode ser um comportamento ou uma forma de reagir a alguma determinada circunstância, alguma situação. Pensa aí qual é o interruptor aí da sua vida que tá te incomodando e que ainda não dá para você trocar. Anota aí no caderninho. Então, a gente já sabe que reclamar não vai adiantar. Então, nesse caso, você tem que aceitar a sua limitação como parte do processo, né? Exatamente como o interruptor. Você vai poder fazer o que está ao seu alcance para mudar essa situação.
né? Então, no caso do interruptor, assim que você puder, se tiver dinheiro, tiver alguém para fazer, ou você mesmo souber fazer, você vai lá e faz. E aí acabou o problema. Mas ficar dando atenção para isso o tempo inteiro enquanto não dá para mudar é bobeira, né? Então deixa lá no interruptor, porque ele tem a utilidade dele, né? E assim também é com as suas limitações, as características que você não gosta, né? Que te atrapalham, mas que ainda não dá para você mudar. Você vai pensar no que você pode fazer até então. Isso, né? Você vai fazer isso com tudo aquilo que você quer mudar na sua vida. O que você pode fazer, né? Pra hoje. O que você pode fazer hoje, agora, atualmente, para dar o primeiro passo em direção a isso que você quer mudar? Então, lá na sua reforma interior, o que você precisa aceitar? Com o que você luta internamente? Lembre-se que você não vai se julgar nesse momento. Você vai só observar o que são. Então, aquilo que nos faz lutar com o que não gostaríamos é muitas vezes o desconforto que sentimos ao olhar aquilo. Então, às vezes, a forma com que você lida com o seu defeito te incomoda muito mais do que o seu próprio defeito. Porque tem coisas que as pessoas não estão nem vendo, é só você que enxerga. Né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez uma plástica no nariz. Eu realmente não achava que ela precisava. Eu achava ela bonita do jeito que ela era. Mas ela se incomodava lá com não sei o que no nariz dela e ela fez uma plástica. Então, muitas vezes é muito mais a questão de como você lida com isso do que o próprio defeito. Porque talvez nem seja um defeito. Então, ninguém gosta de desconforto, né? Por isso que eu falo, eu preciso que vocês estejam dispostas a participar disso, porque às vezes é desconfortável. Lidar com as coisas que incomodam a gente é desconfortável. Então, a gente aprende a evitar a todo custo. Então, muita gente num processo de reconstrução interior, de reforma interior, de autoconhecimento, desiste. Porque dá trabalho. Eu tenho que me esforçar para mudar, para enxergar, para aceitar. Mas não vai valer a pena quando tudo estiver nos conformes, né? Se você está reformando seu quarto, sua casa, depois que tiver tudo arrumadinho, não vai ser muito mais gostoso? E aí a gente fala de quê? De responsabilidade. Então, tudo que vier à tona na sua observação tem ou teve uma função na sua vida. Todas as emoções são úteis, inclusive a culpa. A culpa traz um peso, traz um sofrimento, sim, mas ela é útil à medida que nos motiva a melhorar, a solucionar. Tipo, desculpa, vamos resolver isso. Mancada, né? Foi mal, hein? Mas vamos resolver, né? Vamos solucionar isso. Vamos dar um jeito. De coração, né? Então, depois que passa esse prazo de validade da culpa, né? Depois que passa um tempo, aí ela já não é mais útil. Ela vai começar a contaminar o seu espírito. E aí ela não serve mais para nada se a gente não se responsabilizar pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelas nossas escolhas, pelos comportamentos que a gente escolhe. Então, a gente costuma colocar a culpa em outra pessoa, porque a gente não assume, a gente não aceita que foi escolha nossa. Em algum momento, uma escolha sua te colocou aí.
Então a gente prefere falar, tal pessoa que me fez me sentir assim. Tal pessoa me fez fazer isso. Por causa de tal pessoa eu fiz isso. Então a gente não precisa culpar ninguém. Você não precisa se culpar e nem culpar outra pessoa, né? É só você assumir a responsabilidade e perceber que podia ter sido diferente. Podia ter sido melhor. E agora você tem a oportunidade de melhorar e de aprender com isso. Então a gente sempre tem que pensar na responsabilidade em vez de culpa. Então procurar fazer o melhor e seguir em frente é escolha sua. E aí a gente vai falar de vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? Quando a gente está vulnerável? Ser vulnerável ou estar vulnerável é quando a gente está sem defesa, sem ter como nos proteger de alguma coisa. Sem defesa. Então a gente precisa refletir como as nossas limitações, os nossos defeitos, às vezes podem ser uma força. Então ser vulnerável tem a ver com medo, né? Com a vergonha de ser quem somos, de acharem que a gente não merece tal relacionamento, tal contato, tal situação. Ser quem somos, sem abrir mão disso para agradar os outros, nos amar e sermos gentis com a gente mesmo, para podermos amar e sermos gentis com os outros. Então, a vulnerabilidade, ser vulnerável, estar vulnerável, sem defesa, é o centro do medo, é o centro da vergonha, da nossa luta por merecer, mas também é fonte de alegria, de criatividade, de integração e do amor. Por quê? Quando a gente ri, a gente acha graça de alguma coisa, a gente teve identificação. E isso nos deixa sem defesa em relação ao outro. Quando a gente usa a nossa criatividade, né, como as crianças usam, né, que as crianças são muito criativas, a gente usa o que a gente tem, algo que vem da gente mesmo, né? E a mesma coisa com estar integrado, é com amar, né? A gente faz isso sem defesa, a gente se abre. Então isso é vulnerabilidade. Então a vulnerabilidade não é ruim, ela é normal, ela faz parte da vida. Somos imperfeitos, mas temos armas para lutar. E merecemos ser amadas, ser integradas. Então tem um exemplo de uma moça que ela faz palestras de motivação, né? O nome dela é Lizzy Velasquez. E ela tem uma doença muito rara, uma síndrome muito rara, que faz com que ela não ganhe peso. Então ela não tem assim carne no rosto, no corpo. Ela é bem magrinha, tipo quase pele e osso, o rosto dela também, né? Isso dá uma aparência muito estranha para ela. E ela contando na palestra dela, ela fala que uma vez saiu na internet, pegaram uma foto dela, colocaram na internet e colocaram, e essa foto viralizou. Milhares e milhares de pessoas no mundo viram essa foto e colocaram que ela era a mulher mais feia do mundo. Pensa alguém falando isso pra você, alguém que você nem conhece, nunca viu, falando isso pra você. E as pessoas começaram a criticar nos comentários dessa foto, falando para ela fazer um favor ao mundo e se matar, falando que ela era um monstro. Pensa o quanto a Lizzy foi hostilizada,
E quando ela viu aquilo, porque hoje em dia a gente tem acesso a essas coisas, quando ela viu essa foto e todos esses comentários dessas pessoas agredindo tão cruelmente a ela, sem nem conhecê-la, imagina o tanto que ela sofreu. Ela chorou muito. Mas ela já tinha passado por muita coisa na vida dela por causa dessa síndrome. E ela sabia que ela tinha valor. Então ela decidiu, ela fez a escolha de não deixar que o que essas pessoas disseram definisse ela. Não era essa síndrome que iria defini-la. Não era a aparência dela que iria defini-la. Não. Ela decidiu que mesmo tendo esses problemas, mesmo tendo essa síndrome, mesmo que as coisas sejam tão difíceis para ela, ela não podia deixar que isso a definisse. E ela disse: minha vida foi posta nas minhas mãos, assim como a de vocês foi posta nas mãos de vocês. Vocês são as pessoas dirigindo o carro da vida de vocês e decidem se ele vai para um caminho bom ou ruim. São vocês que decidem o que definem vocês. Eu fiquei muito emocionada de ver esse relato dela, né? Porque ela decidiu seguir em frente, ignorar essas pessoas e seguir com a vida dela. Ela falou: eu vou ser uma palestrante motivacional, quero ajudar as pessoas com as dificuldades delas, eu quero escrever um livro, eu quero me formar, eu quero ter a minha própria família. E aí, ela conseguiu, né? Aos 25 anos, ela já tinha se formado, já estava concluindo a segunda formação dela, já estava enviando para a editora o terceiro livro que ela escreveu, né? E já conseguia vislumbrar que no futuro ela iria ter a família dela. Então, ela usou a negatividade que ela recebeu para motivar ela a ser melhor. Ela: não, essas pessoas estão falando que eu não sou isso que essas pessoas estão falando. Então eu vou ser melhor ainda do que eu sou. E ela fez. A coragem começa aqui, ela disse. E aí, eu quero que vocês reflitam muito sobre isso. E aí a gente vai passar para a terceira etapa dessa reforma interior, que é a libertação. Então, a libertação, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer quebra de hábitos. Você vai sair do piloto automático. A gente tem uma certa tendência a viver no piloto automático, né? A gente acorda, vai trabalhar, volta para casa, janta, assiste televisão, dorme, acorda, trabalha, volta para casa, né? Tô dando um exemplo, mas é um ciclo que sempre se repete. E a gente, é fácil entrar no piloto automático e ir levando. Mas a gente precisa fazer as coisas com presença, com intenção, sabe? Consciente. Eu estou fazendo isso, por isso, sabe? Fazer as coisas, saber por que você está fazendo tal coisa. Ter consciência das decisões, ter consciência, planejar e entrar em ação. Né? Então, é como na casa, na reforma. Você precisa se livrar das tralhas. Então, vamos fazer a limpeza, né? Vamos tirar tudo que não é mais útil. Velharia, coisa que está acumulada, coisa que você nem lembrava que estava lá, ou seja, não fez falta nenhuma, né? Tralha, caixas, embalagem, papel,
papel, documento que já nem precisa mais, velho. Tralha. Vamos liberar. Vamos destralhar, né? Isso vai ser meio que uma consequência do processo de aceitação. Pois quando a gente aceita alguma coisa sem julgar, a gente deixa de ver isso como um problema, né? Quando a gente aceita alguma coisa sem nos conformar, a gente aceita também a nossa responsabilidade, né? A gente assume o nosso poder e fazemos escolhas mais conscientes. Então vamos tirar tudo aquilo que não serve mais, destralhar, tirar fora todas as tralhas que estão te atrapalhando. Esse é o foco nesse momento. Para trazer o novo, a gente precisa se libertar do que não precisa mais. Então, na reforma, né, que a gente estava imaginando no começo. Então, aquilo que você não gosta, aquilo que não serve mais, que já está estragado, que só está atrapalhando, que não combina mais, tira. Se livra, doa, joga fora, enfim. Para dar espaço, né? Você vai dar um espaço para aquilo que vai servir, para aquilo que vai ser útil para você, para alguma coisa que combine mais, que te agrade mais, que sirva, né, para ser quem você é. E aí tem uma frase, né, que diz: os espinhos das rosas podem ser um problema, mas eles estão lá para protegê-las pela sua delicadeza. Mesmo assim, as rosas não deixam de ser lindas, cheirosas e com as suas pétalas aveludadas. Então a gente pode enxergar os espinhos como um problema, algo que atrapalha, um problema das rosas, ou a gente pode enxergar a beleza que ela traz, né, o perfume que ela traz, a suavidade que ela tem. A mesma coisa é assim com os nossos defeitos. Então a gente vai mudar o foco, né? Quando a gente muda o foco, a nossa realidade e o problema, que já não é mais o foco, não vai atrapalhar mais. Como que você faz, né, para poder saber o que é útil ainda ou o que é tralha? Então você precisa entender quais são as suas necessidades e objetivos do momento. Então você está indo na mesma direção que os outros, mas você está indo por embalo, porque você está distraída, ou pela sua própria necessidade, ou você realmente quer ir para essa direção. Então você precisa pensar, né? Quem você é, para onde você quer ir, o que te impede de ir, o que você pode fazer hoje para começar a mudar essa realidade. Então essas perguntas você vai responder aí no seu caderninho. Eu vou repetir para você poder anotar. Quem é você? Para onde você quer ir, né? Para onde você quer ir no sentido onde você quer chegar na sua vida? O que te impede de ir ou de chegar lá? O que você pode fazer hoje para começar a mudar essa realidade? É um processo, mas que você precisa dar o primeiro passo para começar. E aí eu vou propor um exercício para você fazer agora. Finja que não tem ninguém aí do seu lado. A gente tem várias formas de se livrar dos pesos que já não servem mais. Então você tá sentada ou senta, relaxa, fecha os olhos, respira fundo. Você vai começar a prestar atenção
na sua respiração. Você vai começar a acompanhar o ritmo. Inspira, expira. Inspira, né? Você puxa o ar para dentro. Expira, põe o ar para fora. Então vai fazendo esse movimento e vai relaxando. Imagina que você tá fazendo uma caminhada num lugar de natureza, com árvores, flores, né? Um céu azul bem bonito, um caminho, um rio, uma ponte, um morro, uma montanha. Imagine que você está percorrendo esse caminho e você tá com uma mochila pesada nas costas. E tá cada vez mais difícil de você conseguir subir o morro para alcançar o pico com essa mochila pesada. Então você vai abrir essa mochila e vai tirar lá de dentro esses pesos. Então as crenças que te limitam, né? Aquelas coisas que você aprendeu a acreditar que existem em você e que te prejudicam, né? Aquelas crenças de que você não é capaz, aquelas crenças de que você não é o suficiente, as crenças de que você não merece. Algo que uma situação provocou em você, uma emoção negativa que está presa a uma atitude de alguém com você. Imagens distorcidas que você tem de você mesmo. Imagina esses pesos que vieram sobrecarregando a sua vida. Você vai imaginar essas coisas ruins que estão pesando dentro da sua mochila e você vai tirando uma por uma. Imagine-se a colocar esse peso numa caixa bem bonita, com um embrulho bonito, um laço de fita da cor que você gosta. E aí você vai oferecer de volta a quem deu a você esse peso. E você vai fazer isso com amor. Diga que você já não precisa carregar esse peso consigo e que você está o libertando. Veja a outra pessoa aceitar e observe a caixa desaparecer. Plim! Já fora do seu alcance. Aquele peso desapareceu. Já não incomoda você ou a sua relação com a outra pessoa. Ao contrário, liberta vocês. Ao longo da vida, muitas pessoas dizem coisas que nos marcam, que nos ajudam a não gostar de nós mesmos, ou nos deixam hábitos que não queremos para nós. Mesmo que você não se lembre quem lhe trouxe determinada forma de reagir ou de agir a algo, não se preocupe com a imagem do rosto dessa pessoa. Ou se forem mais de uma pessoa, usem a personagem que você imaginou simbolicamente. Então, se for alguma preocupação causada por alguma situação em vez de uma pessoa, imagine um poço. Você tira a tampa do poço, experimenta atirar esse peso para dentro do poço. Ouça esse peso chegar lá no fundo. Pensa até no barulho. E tape de novo esse poço. E vai se afastando.
muito mais leve do que você chegou lá. Sinta a diferença. Faça isso com cada um dos seus pesos, com cada uma das suas pedras, das suas tralhas. E aí agora a gente vai para a última etapa. Pode abrir os olhos, pode voltar ao normal. A gente vai para a última etapa, que é a transformação. E a transformação não do que tá lá, mas da sua postura perante o que tá lá. Não é que você precise transformar alguma característica ou um comportamento, mas sim a forma de lidar com isso. Então, essas características e comportamentos têm um motivo de estar lá, como a gente falou no começo, né? Teve um propósito. E se essa necessidade deixar de existir, ou quando essa necessidade deixa de existir, é uma questão de hábito, de parar de olhar e ficar prestando atenção nesse problema. Qualquer mudança deve acontecer porque você quer, por você. Então não precisa ser alguma coisa grande, né? A gente, quando fala em mudança, a gente pensa em algo grande, né? Você ter uma... Quando fala em transformação, então, né, a gente já pensa naquelas transformações que passam nos programas, né? Que a pessoa tá toda lá mal cuidada, com o cabelo feio, né? Os dentes ruins, com a roupa feia, estragada, e de repente aí eles, né, dão um banho de loja na pessoa, levam no dentista, faz uma super maquiagem, arruma o cabelo e a pessoa se transforma. Não é isso. É uma transformação aqui dentro. E essa transformação, essa mudança, ela é feita de detalhes. Ela é feita de coisas simples, mas que fazem a diferença. Né? Então, cuidar de si, se mimar, né? Se mimar no sentido, né, de você conhecer as suas necessidades, de você iniciar um relacionamento, né, com você mesmo, um novo relacionamento. Quando a gente começa um relacionamento com alguém, como que é? Né? A gente fica cheia de carinhos, né, de querer agradar a pessoa, de querer conquistar, de querer saber mais, né, do que a pessoa gosta. E é esse tipo de mimo que você precisa ter, esse tipo de cuidado, de carinho que você precisa ter com você mesmo. Então é uma nova relação, um novo relacionamento que você vai ter com você mesmo. Você vai se namorar. E aí, o que você precisa? E aí você precisa o quê? Ouvir-se com atenção, falar palavras gentis, carinhosas, ficar atenta às suas necessidades. Então, você vai começar a ser gentil com você mesmo, né? Parar de se criticar, se punir, se xingar, né? De falar coisas ruins, né? De dizer que não é capaz, que não é suficiente, porque essas coisas vão entrando na nossa mente, vão com sementes que vão germinando e frutificando frutos ruins, né? Então, em vez disso, você vai fazer o contrário. Você vai ser gentil, você vai se reconhecer, você vai dizer que você é capaz, sim, você vai melhorar, que você já melhorou, que você é suficiente, que você merece, você é merecedora. Então, isso vai alimentar a sua mente, mas de uma forma muito benéfica. E aí, eu quero que vocês façam um desafio com vocês. Aí eu vou propor, você faz se você quiser. Depois, aí na sua intimidade, né, na sua privacidade, você vai tentar escrever uma história sobre seu novo caso de amor com você mesmo. Então imagina uma história de amor. E aí, o seu amor é você. Escreve a sua história.
Se você quiser me mandar, eu vou ficar feliz de ler. Então, vem com alguém aí da Casa Rosa para me mandar e eu vou ficar feliz de ver a sua história, se você quiser. Então, você precisa fazer uma escolha. E a escolha que você precisa fazer é a si mesma. Escolha agir por você. Faz o que precisa ser feito por você. Você vai precisar de 3 ênsias. Então, é a insistência, a persistência e a consistência. Então, insistência é diferente de persistência, porque insistir é você continuar fazendo a mesma coisa. Então, você vai continuar, vai fazer, vai tentar, tenta de novo, até conseguir. E a persistência é você fazer isso, mas mudando a forma de fazer. Então, não tá dando certo, para de insistir nisso e muda a forma. Faz de outro jeito, com o mesmo objetivo, mas persiste. E a consistência é fazer sempre. Né? Não adianta você fazer uma vez, hoje, que a gente está conversando e você está se sentindo empolgada, né? Caderninho novo. E aí amanhã, daqui uma semana, você já esqueceu, aí você fala, é mesmo, né? Porque aí não vai dar certo, né? Tipo, se você tivesse doente, né? Você precisa de disciplina. Disciplina é o quê? Fazer. Mesmo que você não queira, você precisa fazer, então você faz. Se você estiver doente, por exemplo, e você for no médico e ele te der uma receita de uma medicação para fazer um tratamento, você precisa tomar o remédio durante aquele tempo, naquele horário, durante, né, o período que ele mandar, naquelas doses e daquela forma. Se você não fizer assim, o tratamento não vai funcionar. Você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo, você vai se estressar e vai continuar doente. Então é nisso que você tem que pensar. A disciplina é necessária para fazer acontecer. Então, com a sua mente é o mesmo cenário, né? Você precisa de disciplina para fazer acontecer a mudança. E disciplina é treino. Lembre-se de manter um bom relacionamento com você mesma. Cuide de você, porque isso é o mais importante. Escolha melhor o que você diz a si mesma, assim como os pensamentos que você prefere investir o seu tempo e os seus recursos. Então, se ouça, seja gentil consigo, carinhosa, lembra das suas necessidades, aceite os desafios, porque você é capaz, confie em você mesma, faça por si. Então, inicie esse relacionamento consigo de uma forma saudável, né? Prazerosa, intensa. Então, é isso que eu trago para vocês, gente. Observação, aceitação, libertação e transformação. É um processo, não é tão fácil, mas se você quiser, você pode fazer acontecer. E eu espero de coração que vocês realmente façam, que vocês participem, né? Eu gostaria muito de estar aí presente com vocês, bater esse papo pessoalmente, conhecer as necessidades de vocês, falar diretamente, né? Olhar nos olhos de vocês. Mas, infelizmente, nessa situação de pandemia que a gente se encontra, não é possível. Mas eu quero que vocês saibam que de todo o coração eu trago essa mensagem para vocês e desejo que vocês realmente consigam melhorar, que vocês consigam passar a se amar e se cuidar mais. Então, muito obrigada por essa oportunidade, né?
Cristolândia, Casa Rosa. Deus abençoe e cuide de vocês. Um beijo.